Olá, caríssimos! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa brevíssima exposição sobre a história dos Estados Unidos. Começando com o processo de formação das 13 colônias. O território estadunidense foi ocupado inicialmente na porção leste, com a fundação das 13 colônias inglesas. O contorno geográfico e territorial do atual mapa dos Estados Unidos foi se definindo a partir da independência, em 1776. E por que será que esses ingleses vieram para a América do Norte? Bem, os primeiros colonizadores ingleses chegaram no século XVII. E eram famílias de refugiados religiosos, porque a religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo. E muitos dos refugiados que vieram formar as colônias na América do Norte eram integrantes do puritanismo ou Quakers. E será que essas colônias eram iguais? Já que são 13 colônias? Não. Uma vez instalados no continente americano, os colonos ingleses fundaram as 13 colônias, com características muito diferentes entre elas, tanto na forma de organização econômica quanto na dominação política exercida pela metrópole. As colônias do norte, que estão aparecendo aos poucos no mapa, caracterizavam-se pela formação de pequenas propriedades, os minifúndios, onde o número de escravos era bastante reduzido, pois na maioria das vezes os colonos trabalhavam a terra apenas com o auxílio dos membros de sua própria família ou com servos de contrato. Como o clima da região assemelhava-se ao da Inglaterra, foram cultivados nas colônias os mesmos produtos agrícolas lá do território inglês. E lá eles plantavam trigo, cevada e aveia, que abasteciam apenas o mercado interno. As colônias do norte não ofereciam grandes atrativos econômicos, então a Inglaterra desinteressou-se por elas, deixando-as, vamos dizer, livres de interferências políticas e das pressões econômicas da metrópole. Assim, os colonos dessa região, desfrutando de uma certa independência, cultivaram um sentido mais amplo de liberdade e, consequentemente, uma consciência democrática. Já as colônias do sul, em razão de seu clima quente, desenvolveram plantações grandes, as plantations, baseadas na monocultura de produtos tropicais, como tabaco, algodão e arroz, destinados à exportação. O trabalho agrícola estava baseado na exploração da mão de obra escrava. Devido aos interesses econômicos na região, a dominação inglesa foi bem mais ostensiva. Por isso, nós dizemos que as colônias do norte foram colônias de povoamento. E as colônias do sul foram colônias de exploração, em virtude de suas características de formação. E no geral, como era o relacionamento entre metrópole e colônia? Como foi dito, era mais ou menos livre. Os colonos tinham uma certa liberdade. Assim, desenvolveram uma prática comercial, com o comércio triangular. As colônias da América do Norte exportavam alguns gêneros alimentícios,
e compravam melado e cana, que era levado de novo para a América do Norte. Depois, eles levavam esse rum que produziam na América do Norte para a África. E da África, eles pegavam os escravos, que eram revendidos nas Antilhas e algumas regiões da América do Norte. Esse ficou chamado como comércio triangular, como vocês veem aqui. Quando a metrópole tomou conhecimento desse comércio triangular e juntou o seu déficit econômico causado pela Guerra dos 7 Anos, que foi uma disputa pelo território do Canadá entre França e Inglaterra, ela resolveu repor todo esse dinheiro gasto, aumentando os impostos aos colonos. Primeiro veio a Lei do Açúcar, em 1764, quando o governo inglês estabeleceu uma alta taxação sobre o açúcar e seus derivados, sobretudo o melaço. Depois veio a Lei do Selo, em 1765, onde todo documento oficial, jornais e livros que circulassem na colônia deveriam portar obrigatoriamente um selo da coroa inglesa. Depois de 1767, veio um imposto sobre a importação, mais taxas alfandegárias. E, por último, em 1773, a Lei do Chá, que aumentou ainda mais os impostos sobre a comercialização do chá. E foi em virtude do aumento dos impostos sobre o chá que a população da colônia norte-americana se rebelou. Após a criação da Lei do Chá, parte da população de Boston foi às ruas para protestar. O governo inglês reagiu e enviou soldados que atiraram contra centenas de colonos. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston. Outro episódio muito conhecido foi a Festa do Chá de Boston, Boston Tea Party, que ocorreu em 1773, quando o parlamento inglês concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Ocidentais. Os comerciantes de colonos americanos organizados realizaram inúmeras manifestações contra a metrópole. A mais célebre ocorreu no Porto de Boston, quando comerciantes e colonos disfarçados de índios invadiram alguns navios da companhia que se encontravam atracados no porto e lançaram ao mar seu carregamento de chá. O que a metrópole fez então? Ela decretou as leis intoleráveis, que realmente eram intoleráveis aos colonos. Oficiais e autoridades inglesas, se fossem acusados de cometer crimes nas colônias, deveriam ser julgados na Inglaterra e não na América. Houve a redução da autonomia política da colônia. Teve também a instalação de tropas do exército inglês nas colônias, fazendo até mesmo com que os domicílios particulares fossem utilizados para o aquartelamento de tropas e mais vários itens que desagradaram muitíssimo aos colonos. Mas ficamos por aqui. Nos encontramos mais tarde. Até mais!